Está lá na Folha Democrata, vou até jogar o link aqui no chat para vocês acompanharem. A votação do marco fiscal é concluída na Câmara e o texto vai ao Senado. Vamos ver aqui. O texto base havia sido aprovado na noite anterior, que foi dia 23 de maio. Vamos acompanhar aqui para ver tudo. Todos os destaques restantes foram rejeitados. Agora, os senadores analisarão o texto e o relator escolhido é o Omar Aziz. A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira a votação do projeto do novo regime fiscal. O texto base já havia sido aprovado na noite anterior com ampla margem de 372 votos favoráveis e 108 contrários. Faltavam os destaques. O projeto de lei complementar, o PLP 9323, será enviado ao Senado após os deputados federais rejeitarem os destaques que ainda estavam pendentes. Entre os destaques derrotados estava uma nova correção das despesas do Fundo Constitucional do Distrito Federal, a responsabilização do agente público apenas se ele não adotasse as medidas de contingenciamento e tivesse ordenado despesas infringindo vedações ou ultrapassando limites do crescimento real da despesa. A proposta do novo marco fiscal, batizada formalmente de Regime Fiscal Sustentável, foi enviada em abril pelo governo federal ao Congresso Nacional. É a proposta do arcabouço fiscal do Haddad, né? O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, incluiu gatilhos para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso do descumprimento da meta fiscal. O novo arcabouço fiscal limitará o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Em movimentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não poderá aumentar mais do que 0,6% ao ano acima da inflação. Isso aqui é um teto de gasto, gente. A crítica do PSOL, nesse caso, procede muito. É bem complicado. Obrigado, Heloína. Tá aí mandando uma contribuição pra gente. Pedro tá rouco porque tava gritando com o diabo ontem. Não, eu tô rouco porque tá frio. Eu acho que eu tô resfriando, mas tudo bem. Essa matéria vai pro Senado, tá, gente? Isso aqui E eu tenho que mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou ler uma matéria do Globo junto com essa. Ainda na terça-feira, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que o parlamento deve aprovar as novas regras fiscais ainda nesse semestre. O texto vai substituir a regra do teto de gastos, em vigor desde 2016, e que limitava o crescimento das despesas públicas apenas à variação da inflação média do ano anterior. No Senado, o relator da matéria será o senador Omar Aziz, do PSD, conforme anunciado pelo líder do governo na casa, o senador Randolph Rodrigues, que está sem partido. Gatilhos. O projeto aprovado prevê que, no caso de descumprimento das metas, haverá contingenciamento, bloqueio de defesas discricionárias. O relatório de Cajado estabelece a adoção no ano seguinte ao descumprimento de medidas automáticas de controle de despesas obrigatórias, como a não concessão de aumento real de despesas obrigatórias e a suspensão da criação de novos cargos públicos e da concessão de benefícios acima da inflação. Caso o descumprimento aconteça pelo segundo ano consecutivo, novas proibições serão acrescentadas às existentes, como o aumento dos salários do funcionalismo público, admissão ou contratação de pessoal e realização de concurso público. Nos dois últimos pontos, a exceção é para a reposição de cargos vagos. Segundo Cajado, o reajuste real do salário mínimo estará fora dos gatilhos e terá o aumento acima da inflação. Inicialmente haverá previsão também para retirar o Bolsa Família do limite dos gastos. No entanto, o deputado manteve o benefício sujeito às normas gerais para que seja reajustado acima da inflação. Ou seja, o Bolsa Família está na berlinda, no caso desse arcabouço. E eu estava vendo tweets do nosso querido Daniel Cara, que o Fundeb, que é o Fundo para as Escolas Públicas, isso foi criticado, gente, pelo Daniel Cara, pelo Davi, o Davi, ai, caramba, eu tô ruim hoje, gente, espera aí. Tô ruim hoje, espera aí. O Davi Decache, eu tava com o Davi Akashi na cabeça, não sei porquê. Entrevistei ele tantas vezes. O Davi Decache criticou. E a Tabata Amaral.
A Tabata Amaral criticou o Fundeb, que é o Fundo para Escolas Públicas, dentro do marco fiscal, dentro desse novo arcabouço fiscal, empurrado pela Câmara.